Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o andamento do processo. O processo da ADI 5090, aquela ação direta de inconstitucionalidade que teve o início do julgamento, depois foi suspenso, depois retornou. E o ministro Nunes Marques pediu vista dos autos, mas o ministro Nunes já devolveu, porque consta no andamento de hoje que já está concluído com o ministro Barroso. Isso significa que já está pronto novamente para entrar em pauta para retorno do julgamento. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o seu like. Eu agradeço de coração aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal e que têm postado seus comentários. Esse vídeo que eu faço é para trazer notícias para vocês, notícias do dia, notícias atualizadas. Como se fosse um artigo escrito no jornal. Como se escrever um artigo no jornal ou no site? Provavelmente as pessoas não terão tempo para ler. Eu preferi fazer esses vídeos para trazer para vocês, porque assim vocês podem assistir ao vídeo, mesmo fazendo seus trabalhos e ouvindo as notícias do dia, as notícias que importam para vocês. E é justamente isso que eu trago para vocês, a conclusão desse processo, o que significa que já está pronto para julgamento. Mas eu quero trazer para vocês também aqui algumas novidades que eu encontrei no processo, que é muito curioso. Está tendo uma avalanche de petições nesse processo, de pessoas interessadas. O que aconteceu? Pessoas que entraram com o processo em 2014, que entraram nas varas especiais, que entraram mesmo no juizado, pessoas que tiveram o processo julgado improcedente desse tema, improcedente, e que depois foi referendado essa improcedência pelo STJ. E tem uma avalanche de petições nesse sentido, essas pessoas entrando com um pedido de cautelar incidental. Para quê? Para quando os ministros julgarem, trazer um efeito de modulação, para incluir também esses processos que foram julgados improcedentes lá atrás, para que possa também participar dessa revisão do FGTS, segundo o teor que for apurado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Porque, pessoal, o que acontece aqui? Eu estou falando isso porque pode ter muita gente que está me ouvindo que se encontra nessa situação. E não está tudo perdido, porque é importante fazer pressão agora nesse momento. O que aconteceu? Essas pessoas que entraram com o processo, que foi julgado improcedente, porque não tinha uma previsão legal, esses processos geralmente de 2014, não tinha uma previsão legal, foram julgados improcedentes, o pedido. E o que acontece quando um processo é julgado improcedente e é transitado em julgado? Porque já faz muito tempo. Significa que não pode entrar com outro processo, porque já fez coisa julgada. Mas aqui, essas pessoas estão entrando com esse pedido de cautelar incidental, justamente trazendo como pedido principal, dentre outros, para que os senhores ministros, ao julgarem ou ao publicarem esse acórdão esse resultado, modularem, para que esses processos também, essas pessoas desses processos que foram julgados improcedente, possam entrar também com esse pedido. Por isso, esse monte de ação cautelar incidental. Isso é importante. É importante para pressionar também os senhores ministros. Porque teve muita gente nessa situação. Muita gente que entrou com esse processo lá atrás e teve esse processo julgado improcedente. Essas pessoas estão entrando com essas cautelares incidentais. Se você que está me ouvindo se encontra nessa situação, teve esse processo julgado improcedente lá atrás, procure seu advogado de confiança, ou procure a Defensoria Pública da União, ou procure o Juizado Especial Federal e entre com essas cautelares também, para mostrar
que tem as pessoas que estão fazendo essa pressão e que essas pessoas precisam ter respaldo também no seu direito. Obviamente, depois do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, todas essas pessoas terão direito. Mas como não sabemos o que pode acontecer, é importante se precaver. Se pode entrar com um pedido, com essa cautelar incidental, façam isso. Porque assim garante também, mas já mostrou para o juiz e entrou antes do resultado. É muito processo, pessoal. São muitas cautelares, centenas de pedidos, tudo do mesmo naipe. Pedindo para que se reverbere a decisão dessa ação direta de inconstitucionalidade a essas pessoas também que já tiveram seu processo julgado improcedente lá atrás, em 2014. Porque eu não sei se vocês sabem, mas houve muito pedido naquela época, em 2014. E como esses pedidos foram julgados improcedentes, aí aconteceu desse partido Solidariedade entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade juntamente ao Supremo Tribunal Federal. Não sei qual foi o acordo que já fizeram desde o início, se já falaram alguma coisa sobre algum tipo de acordo futuro, mas eu sei que esse processo está sendo apreciado, como vocês sabem, é do conhecimento de vocês. Se não fosse o Partido Solidariedade, provavelmente não teria essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu não tive conhecimento se outro tipo de instituição entrou com algum processo ou tinha a possibilidade de entrar com processo. E não é a primeira vez que o Partido Solidariedade entra com esse tipo de processo. Eu tenho acompanhado nos julgados no STF e já vi até em vários estados, esse Partido Solidariedade entrando com pedidos em benefício da população, principalmente da população trabalhadora, a população assalariada. Está desenvolvendo um trabalho bom, que provavelmente se não fosse esse partido, nós não teríamos hoje a possibilidade de um resultado favorável aos trabalhadores nesse processo. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. O processo deve entrar em julgamento o mais breve possível. E também essa avalanche de ações diretamente nesse pedido. Essas ações são propostas diretamente nessa ação direta de inconstitucionalidade. Várias ações. Repetindo, se alguém que está me ouvindo se encontra nessa situação, procure seu advogado, em especial aquele que entrou, que teve seu pedido julgado improcedente, para que possa fazer isso, para que possa entrar com o pedido, para garantir. Como eu falei no início, não sabemos de nada o que pode acontecer nesse processo. Tudo pode acontecer. Então, se pode se precaver, façam isso. Por hoje é só e fiquem com Deus.